O tema que me foi atribuído pela organização é o tema do cyberbullying, responsabilidade civil e repercussões na família. É um tema com contornos extremamente dramáticos no Brasil. O Brasil já é o segundo país do mundo em número de crianças e adolescentes que sofrem com o cyberbullying. O Brasil perde apenas para a Índia em matéria de número de casos de cyberbullying. Isso é uma matéria recente publicada sobre esse tema. Uma outra matéria recente publicada na Veja, olhando para trás aqui, publicada na revista Veja, mostrou que a cada 10 professores, 4 já ajudaram crianças ou adolescentes vítimas de cyberbullying. O problema se reflete também na nossa jurisprudência, onde o número de ações envolvendo cyberbullying, ações criminais, das quais o Leonardo já falou tão brilhantemente, e ações de responsabilidade civil, aumentam ano a ano. Mas, afinal, o que é o cyberbullying? O que é exatamente o cyberbullying? Cyberbullying pode ser definido como a intimidação sistemática de uma pessoa por meio da internet ou de tecnologias associadas. Normalmente é praticado em redes sociais ou em grupos de WhatsApp. Trata-se, em síntese, de utilizar a tecnologia para hostilizar alguém de modo continuado, de modo permanente no tempo. Isso é importante para a caracterização do cyberbullying, a ideia de que a pessoa foi hostilizada durante um longo período, sistematicamente, dentro desses convívios, desses ambientes de convívio virtual. Alguns exemplos no Brasil, para que fique mais claro sobre o que nós estamos falando. No Rio Grande do Sul, uma menina de 11 anos teve um perfil falso criado no Facebook por 3 colegas de escola que pretendiam humilhá-la. Diariamente eram postadas fotos verdadeiras dessa menina, fotos tiradas no ambiente escolar, fotos que eram dela mesma, com expressões, legendas embaixo da foto que se referiam àquela imagem. E legendas como, abro aspas, eu sou uma extraterrestre, conheça a caverna onde eu moro por R$1. E I See Dead People, que era uma referência ao filme Sexto Sentido, eu vejo pessoas mortas. O perfil tinha 366 seguidores, e a escola onde ela estudava tinha 500 alunos, para vocês entenderem a dimensão do impacto dessas práticas. Outro exemplo, Rio de Janeiro, uma menina de 13 anos, após uma discussão com um colega de classe, foi excluída do grupo de WhatsApp que continha todos os alunos da sua turma, menos ela. Ela brigou com a menina que era administradora do grupo, que havia criado o grupo. Portanto, ela foi excluída. E só ela não participava daquele grupo de WhatsApp. No grupo, os alunos periodicamente se referiam a ela como, abre aspas, a menina fantasma, aquela de quem não podemos dizer o nome, numa referência ao filme Harry Potter. Essa modalidade de bullying, de cyberbullying, muito discutida, tem sido chamada de cyberostracismo, ou seja, a exclusão de uma pessoa por conta da deliberada e consciente vontade de afastá-la do convívio social. Outro exemplo, dessa vez em São Paulo, perfil de Facebook de um menino de 14 anos postou uma foto com a estrela vermelha do Partido dos Trabalhadores. Foi invadido por dezenas de estudantes do seu colégio que conclamaram outras pessoas na internet a, abro aspas, vomitarem nesse petista ridículo. Ao longo de 3 semanas foram postados 1.672 emojis de nojo, aquela carinha amarela com uma coisa verde saindo da boca. Um dos comentários feitos por um colega da turma do menino dizia, abro aspas, vamos afogá-lo na privada do banheiro amanhã. O menino teve receio de ir à escola, avisou os pais e isso acabou gerando um processo judicial. Essa é também uma modalidade muito conhecida de cyberbullying, chamada flaming, ou seja, você convocar outras pessoas na internet para agredirem ou para fazerem comentários agressivos contra aquela pessoa por discordar das suas ideias.
Como vocês podem ver, o cyberbullying de certa forma, uma versão eletrônica do bullying, que foi estudado já muito detidamente, é estudado desde os anos 70, a partir de estudos que começaram na Noruega e na Suécia, no âmbito de escolas, e essas práticas acabaram se transportando para o ambiente virtual, com o uso das novas tecnologias. É muito comum nesse tema, meus amigos, a gente encontrar pessoas dizendo assim, bullying é algo normal. Todo mundo já sofreu bullying na vida antes de que isso fosse chamado de bullying. Isso era uma coisa totalmente natural nos ambientes escolares e, portanto, o direito está tentando transformar isso em um grande assunto, quando na verdade é algo, um mero aborrecimento, algo que é típico da prática social. Eu discordo radicalmente desse entendimento, queria chamar a atenção de vocês para o fato de que o cyberbullying eleva o patamar da violência do bullying a um outro nível de violência psicossocial. E isso basicamente por 3 razões. Primeiro, eu insisto em retornar. Primeiro, porque o cyberbullying permite que a ofensa se dê de modo anônimo. No bullying tradicional, é possível se identificar o agressor. Os agressores são identificados. No cyberbullying, normalmente, se utilizam perfis falsos, se utilizam apelidos, nomes de usuários que não correspondem à realidade. Portanto, o cyberbullying pode ser praticado de um modo que a vítima sequer consiga identificar o seu agressor. Muitas vezes ela sabe que é um grupo que a agride, mas não sabe exatamente quem produz aquelas ofensas dentro do grupo. E isso é algo que torna o cyberbullying mais perigoso do que o bullying tradicional, uma agressão mais covarde do que a agressão tradicional. Até o final eu vou conseguir acertar aqui a direção. Confie em mim. Agora vai. O segundo aspecto importante é que o cyberbullying é indelével. Enquanto o bullying tradicional fica lá em um momento do passado, na infância, na adolescência, que foi vivida pela vítima, o cyberbullying permanece na internet para sempre. Ele não pode ser apagado, ele não pode ser deletado. No bullying tradicional, a gente conhece casos de pessoas que se mudaram de escola, que se mudaram às vezes até de cidade para fugir daquela agressão. Isso não acontece aqui, porque para qualquer lugar onde a pessoa vá, que haja uma conexão com a internet, essa pessoa vai estar sujeita a que aquela ofensa seja ressuscitada, seja vista por alguém. Quando se utilizam imagens, tudo isso pode ser recuperado a qualquer momento. Portanto, é mais difícil escapar do cyberbullying. E a terceira razão é que, também ligada a isso, o cyberbullying não conhece fronteiras físicas, espaciais. Não basta a pessoa se transferir para uma outra escola, outra cidade. Aquilo vai continuar na internet, portanto, continua podendo ser acessado a qualquer momento. A Lei 13.185 de 2015 tratou do bullying em geral e definiu o bullying de maneira extremamente ampla, que gerou críticas na doutrina, talvez pela amplitude do conceito, mas diz basicamente que se caracteriza a intimidação sistemática, o bullying, quando há violência física ou psicológica em atos de intimidação, humilhação ou discriminação, e ainda ataques físicos, insultos pessoais, comentários sistemáticos e apelidos pejorativos, ameaça por quaisquer meios, grafites depreciativos, expressões preconceituosas, isolamento social consciente e premeditado e, por último, pilhérias. A definição é talvez ampla demais, poderia ter sido um pouco mais detalhada, mas o parágrafo único do artigo 2º, que é o que nos interessa, define o cyberbullying e diz a intimidação sistemática na rede mundial de computadores, cyberbullying, quando se usarem os instrumentos que lhes são próprios para depreciar, incitar a violência, adulterar fotos e dados pessoais com o intuito de criar meios de constrangimento psicossocial. Essas práticas, meus amigos, repercutem diretamente na vida familiar. Podem gerar, segundo estudos interdisciplinares que examinam o tema, reações nas crianças que vão da raiva ao pânico, passando pela timidez, falta de apetite, perda de iniciativa, gagueira, entre outros efeitos.
há estudos que falam ainda em depressão, bulimia, anorexia e síndrome do pânico. O efeito naturalmente varia de indivíduo para indivíduo, mas é certo que o cyberbullying nunca é algo inofensivo. Além do efeito individual, o cyberbullying produz um efeito social. Eu queria citar aqui uma bela dissertação de mestrado no nosso programa de pós-graduação em Direito da UERJ, que foi escrita pela Fernanda Cohen, sobre bullying em geral, que abordou um dos possíveis efeitos, que é o fato das vítimas de bullying e cyberbullying poderem chegar, abro aspas, à vida adulta com uma tolerância alta a injustiças, imersas em uma banalização da violência e da falta de solidariedade, transmitindo, por sua vez, esses mesmos valores para suas crianças futuras e tornando a situação um odioso ciclo de difícil superação. Às vezes o efeito pode ser ainda mais dramático. Essa é uma expressão que tem se tornado mais conhecida em todo mundo, que é o bulicídio, o ato de uma pessoa tirar a própria vida com a finalidade de escapar ao bullying. O caso mais famoso do mundo, talvez, esse caso, Eric Moa, um menino de 17 anos, de Ohio, que disparou um tiro contra a própria cabeça, depois de ser chamado sistematicamente pelos colegas de escola de, abro aspas, gay, picha e expressões semelhantes. Esses efeitos dramáticos que podem acontecer nos levam a refletir sobre a responsabilidade civil. Vou falar, claro, o Leonardo já falou da responsabilidade criminal. Eu lembro do professor ter pedido do Darcy Ribeiro, candidato ao governo do Rio de Janeiro, que toda vez que ele era entrevistado, perguntavam para ele, segurança pública, ele falava de índios. Aí perguntavam sobre o salário dos servidores públicos, ele falava de índios. E um dia uma repórter se irritou e disse para ele, mas Darcy, você só fala de índio. E ele falou, eu tenho péssimo hábito, só falar do que eu conheço. Estão faltando políticos assim na nossa realidade, né? Então eu vou falar do que eu conheço, que é a responsabilidade civil. Existe uma discussão de quem são os réus de uma possível ação de responsabilidade civil. Quem deve responder pelos danos derivados de cyberbullying? A primeira opção, os processos majoritariamente são movidos contra o próprio agressor, quando menor, representado pelos seus pais, com base no 932, inciso 1º do Código Civil, que aí está. Então, na nossa jurisprudência, a gente tem uma série de decisões, estão aí alguns exemplos dos nossos tribunais, em que ações foram movidas contra os pais dos agressores, para que houvesse uma indenização pelo dano causado à vítima do bullying. Essas ações, já se chegou a afirmar, produzem um efeito estranho, que é, além de arruinar a vida de um adolescente ou de uma criança, acaba arruinando de dois, porque normalmente também o agressor é alguém que, embora tenha praticado aquele ato, é um menor em formação. Então a responsabilidade civil muitas vezes não é tratada, essas ações não são tratadas como movidas contra os próprios menores, não são tratadas como a melhor solução para esse tipo de problema. Para piorar, esses casos normalmente correm em segredo de justiça, que faz com que os casos não sejam divulgados, os próprios autores da demanda não têm interesse em divulgar esses casos, porque isso aumentaria a exposição sobre a vítima, sobre o filho menor, e, portanto, se perde um efeito importante da responsabilidade civil, que é o efeito de deterrence, de desestímulo a novas ações. Então, um outro caminho que tem sido seguido, tem sido trilhado na nossa prática advocatícia e jurisprudencial, é o caminho da responsabilidade das escolas, com base em diversos dispositivos que podem ser invocados para isso, desde o 37, parágrafo 6º da Constituição da República, até o 14 do Código de Defesa do Consumidor, passando naturalmente, aí já no caso das escolas particulares, pelo artigo 932, inciso 4º do Código Civil. A responsabilização das escolas no bullying tradicional é um fenômeno mais consolidado. No cyberbullying há muita discussão, porque no fundo muitas vezes a escola não participa do ambiente virtual onde as agressões acontecem.
Então imagine um grupo de alunos daquela turma forma um grupo de WhatsApp por iniciativa própria de algum dos adolescentes que está ali participando daquele ambiente, e as agressões começam a acontecer naquele ambiente, às vezes fora do horário escolar, fora do espaço físico da escola, e se impõe uma discussão sobre se a escola deve ou não responder sobre isso. Claro que todos esses dispositivos legais são hipóteses de responsabilidade objetiva, portanto, independentemente de culpa, o que faz com que se possa entender ao fim e ao cabo que a escola é responsável, que esse risco integra a área de risco assumido pela própria atividade, mas é uma discussão muito complexa e muito delicada. O outro ponto é que a indenização em dinheiro paga pela escola também parece que não ajuda muito. Pode ser uma pequena escola, às vezes. A escola pagar uma indenização para a vítima acaba não resolvendo nem muito a vida da vítima, nem muito a questão do bullying na escola. Aí o Guilherme Lins, meu sócio contencioso lá no escritório, onde a gente enfrenta algumas questões com isso. Outro dia chegou um sujeito, para dar um exemplo muito concreto para vocês, dizendo o seguinte: olha, meu filho praticou cyberbullying, ele circulou imagens, ele é jogador de waterpolo de um clube, circulou imagens que foram tiradas no vestiário feminino do clube, da equipe feminina, e provocando, hostilizando algumas das meninas. E a gente foi ouvindo aquela história e tal, e aí ele disse assim: mas nessa ação eu já tenho advogado. E a gente disse: bom, mas você está aqui exatamente para quê? Não, porque eu quero promover uma ação de responsabilidade civil contra o clube, porque ele foi afastado da equipe de waterpolo por conta disso, ele é atleta, quer viver isso e não pode jogar em lugar nenhum. Então, para vocês verem como a responsabilidade civil às vezes acaba gerando esse toma lá da cá, que não resolve muito a situação. Então, há uma impressão generalizada entre os estudiosos do cyberbullying de que essa não é a melhor solução para a matéria. Uma solução que a gente tem empregado, que pode ser útil, é a da reparação específica no âmbito das ações de responsabilidade civil. O caso do Érico A., o menino que cometeu o homicídio, foi um caso importante e se tornou famoso porque os pais promoveram uma ação contra a escola pedindo não uma indenização em dinheiro, mas pedindo, primeiro, que a escola reconhecesse que aquele ato decorreu da prática de bullying dentro do ambiente escolar. Segundo, que a escola implementasse um programa de conscientização dos seus alunos sobre o modo de se comportar em relação ao bullying e ao cyberbullying. Então, a reparação específica numa ação de responsabilidade civil pode ser um caminho interessante que pode contar com a simpatia dos nossos tribunais, independente, claro, de se acumular com pedidos indenizatórios ou não, isso vai da estratégia de cada um. O caminho da prevenção também tem sido seguido. Essas são algumas decisões da nossa jurisprudência que responsabilizam a escola. O caminho da prevenção também tem sido seguido por uma lei muito recente, que é a Lei 13.663, de maio desse ano, foi aprovada, impondo aos estabelecimentos de ensino promover medidas de conscientização, de prevenção, de combate a todos os tipos de violência, especialmente a intimidação sistemática, bullying, no âmbito das escolas. E um outro inciso, estabelecer ações destinadas a promover a cultura de paz nas escolas. Então, esse é um dever legal agora, constante, da Lei 13.663. A verdade, meus amigos, é que esses problemas provavelmente só se resolverão quando a gente tiver uma participação conjunta de instituições de ensino e pais. Não adianta também as escolas promoverem palestras, conscientização, programas, e os pais não participarem de alguma forma desse processo, tentando conscientizar os seus filhos. Todos os estudos especializados mostram que, aqui estou citando um deles, os programas mais eficazes de prevenção e intervenção envolvem diversas atividades e abrangem alunos, funcionários e pais. Devem ser administrados todos os anos e seguir normas e padrões pré-estabelecidos, e todos os envolvidos têm que estar cientes e participar.
A última novidade da temporada em matéria de bullying e cyberbullying é isso que está no quadro, a responsabilidade civil dos próprios pais. Não há ainda no Brasil uma ação, mas já há, por exemplo, na Itália, ações movidas por pessoas contra os seus próprios pais, por não terem impedido que elas fossem vítimas de bullying. Vejo o pavor e o espanto na face de vocês. Não acho, evidentemente, que é um bom caminho. Sou pai, então também fiquei apavorado. Mas nós, como pais, nunca sabemos se vamos acertar, né? Sempre educar é uma tarefa quase impossível. Então, há muita gente que defende que os pais devem monitorar o uso do WhatsApp pelos filhos, o uso das redes sociais, uma medida extremamente polêmica, que envolve, em larga medida, uma violação da privacidade daquele ser humano em informação, que pode transmitir ideias não muito acertadas sobre comportamento ser adequado só quando você está sendo vigiado, enfim, mas há uma polêmica muito grande sobre isso no campo da pedagogia, no campo da própria sociologia, da psicologia, enfim, há aí outros campos de conhecimento que são absolutamente imprescindíveis para que a gente entenda qual é o melhor caminho. E depois de dar o susto em vocês, não, isso não é nada, isso é só uma ex-namorada minha. Então, eu queria terminar com duas histórias mais agradáveis. Bullying e cyberbullying são temas pesados. Eu queria terminar com duas histórias mais agradáveis. Gisele Bündchen foi vítima na infância de bullying, declarou isso em diversas entrevistas, porque ela era muito magra e suas amigas a chamavam, abro aspas, de Olivia Palito, girafa pontuda, saracura e taquara. Ela disse que era sempre deixada de lado nas festinhas e afirmou textualmente: eu usava 2 calças de pijamas por baixo da roupa para aparentar pernas mais grossas. O mundo dá voltas, dá muitas voltas. E eu quis trazer também uma história de um homem que eu achei que trazer só a Gisele Bündchen não era boa ideia. Pensei muito em quem eu traria. Pensei em trazer o Mário Delgado, que foi vítima de bullying ontem aqui, que ela estava só nas posições minoritárias. Pensei em José Fernando Simão, que tem alguma relação com o bullying. Eu não descobri ainda se ele sofreu ou se ele praticou, mas alguma relação ele tem com o bullying. Pensei em várias pessoas aqui, mas a pessoa que eu encontrei foi esse sujeito, Michael Phelps. Os colegas de escola do Michael Phelps diziam que ele tinha orelhas de abano, língua presa e braços que pareciam tentáculos de polvos alienígenas. Não sei bem qual polvo alienígena, mas diziam isso. Ele tinha vergonha de ir à escola, declarou isso em entrevistas, e costumava preferir ficar embaixo d'água, onde não podia ouvir os insultos que sofria de seus colegas. Esse menino tímido e intimidado é o maior campeão olímpico de todos os tempos, tem 28 medalhas e é dono de 37 recordes mundiais. Realmente ficou ruim para o Mário Delgado. Para fechar mesmo, eu queria ler para vocês, porque todo mundo leu, eu queria ler também um poema, uns versinhos curtos de um poeta carioca que eu dedico à organização tão cuidadosa desse evento. Diz assim o autor: em Búzios sopra um vento forte, que traz emoções de toda sorte, como peixes traz o mar. Búzios não é de Brigitte, nem de Bardot, acredite. Búzios não é minha, não é sua, nem de ninguém. Rainha de todos, é um pouco minha também. Muito obrigado.